Olá, bem-vindos! Aula de ensino religioso e o assunto de hoje é o diálogo. Isso mesmo. Para você, o que é um diálogo? Bom, se você pensar numa produção de textos, por exemplo, quando você está lendo ou escrevendo uma história, a parte do diálogo é quando um personagem vai dizer alguma coisa. Então, todas as vezes que um personagem diz alguma coisa e existe uma outra resposta, isso nós chamamos de diálogo. Quando há uma conversa. E pensando na nossa vida prática, o que é um diálogo? Você costuma dialogar? Como nós conversamos sobre valores e virtudes, valores é tudo aquilo que a gente acredita que seja importante para que a gente tenha boa convivência com as pessoas. Amor, respeito, solidariedade, paz, união, tudo aquilo que a gente sabe que é bom. Agora, virtude é quando a gente tem o hábito, quando é natural de nós mesmos ter aquela atitude. Não só pensar que aquilo é bom, mas conseguir traduzir aquilo em atitudes. E vocês fizeram atividade sobre algumas virtudes já. Hoje nós vamos falar sobre o diálogo e é importante que você comece a pensar o que é que você entende por diálogo. O diálogo ele ajuda na solução de problemas. Isso mesmo, ele cria vínculo, ele cria uma união entre as pessoas. Então, o diálogo é importante porque as pessoas podem colocar suas opiniões com o desejo de se entender. Não existe diálogo se uma das pessoas não tem a intenção de compreender, de se fazer entender. Porque se a pessoa for egoísta naquele momento da conversa e querer impor apenas a sua vontade, então não existe um diálogo. Às vezes as pessoas evitam qualquer forma de diálogo. Então, quando alguém tenta se aproximar e tenta conversar com uma pessoa e essa pessoa simplesmente ignora ou se altera ou não quer falar, ela está evitando o diálogo. E o diálogo é quando existe uma troca, é uma conversa em que as duas pessoas conseguem procurar o entendimento. Se duas pessoas falarem ao mesmo tempo, não existe diálogo. Então, é como se eu quisesse impor aquilo que eu estou falando para o outro e o outro quisesse impor o que ele quer para mim também. Se nós dois ficarmos falando juntos, ninguém se entende, então não há diálogo. No diálogo tem que haver o desejo de entendimento, não apenas falar por falar. Tem que ter a boa vontade das pessoas quererem resolver, quererem compartilhar suas ideias. E o diálogo também é importante porque ele nos ajuda a exercer a nossa cidadania. Então não pense que você, criança, não tem essa exigência, não tem essa necessidade, essa cobrança de ter algumas virtudes. Cada um no seu tempo, no seu convívio, tem a possibilidade e o dever, sim, de valorizar as virtudes. O diálogo, a criança é capaz de valorizar o diálogo quando ela para ouvir os seus pais e expressa também os sentimentos através da conversa e não do grito, da birra, né? Então, a criança também necessita já compreender que para ela ser um cidadão de bem, de verdade, ela precisa, desde cedo, valorizar essas virtudes que servem para a gente conviver em diferentes grupos sociais. Seja na sua casa, seja no seu bairro, na escola, na família, no grupo de futebol, no grupo da atividade física, em qualquer, na igreja, onde você estiver, você ter para você que é importante dialogar, conversar com as pessoas, ao invés de impor aquilo que você quer ou ter uma atitude explosiva, essa é uma virtude do bem, essa é uma virtude que vai proporcionar que você seja um cidadão mesmo capaz de colocar harmonia, paz
nos ambientes que você frequenta. Então, depois de pensar sobre tudo isso, todas as virtudes, como eu já disse, elas são importantes que não só a gente entenda a necessidade, mas que a gente tenha atitudes coerentes, de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, se você acredita que o diálogo é importante, comece a treinar desde já, ao invés de se exaltar e impor a sua vontade, que você tente ouvir o outro e falar com o outro e tenha intenção de fazer essa troca. Se não tiver boa vontade das partes, não existe diálogo. No diálogo nós precisamos saber como falar, ter empatia, falar com cuidado com as pessoas, tanto também saber ouvir as pessoas. Tudo bem? Um beijão, espero que você tenha gostado de fazer essa reflexão sobre diálogo e agora todos nós colocando o diálogo em prática na nossa vida. Até logo!